Saudade é uma coisa que muitas vezes a gente cultiva a saudade, né? Porque, de alguma maneira, na saudade, a gente encerra as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sentimentos de perda, as nossas sensações de impotência, de incapacidade, as nossas sensações de não nos sentirmos verdadeiramente amados, porque é uma sensação que legitima, em tese, o seu existir, que muitas vezes na saudade você entra num processo de perda, de depressão. Olá, bem-vindo. Alegria estar com você sempre no cantinho do Ari. O Ari quer compartilhar com você uma coisa diferente que está relacionado com a nossa experiência cotidiana e muitas vezes a gente não percebe. Há um sentimento que move as pessoas que é muito forte e é um sentimento que às vezes ele nos traz uma confusão, porque a gente confunde que é o sentimento da saudade como algo que é bom e muitas vezes é algo que maltrata, judia da gente, porque a gente não tem consciência de como lidar com esse sentimento. Eu não quero dizer para você que eu descobri a varinha mágica de resolver essa questão da saudade. Até porque isso é uma coisa que está na natureza humana. Então, em contraponto à saudade, eu quero trazer um elemento novo para a gente refletir sobre um novo olhar sobre a saudade, que é um sentimento que todos nós vivemos ele e a gente não ouve falar isso em lugar nenhum, que é a presença da ausência. Então, o que é a ausência? É aquilo que me faz ter saudade. E qual que é a presença disso? É aquilo que não vai embora. Então, eu tenho a presença da ausência porque a pessoa foi embora, o ambiente foi embora, mas aquilo continua em mim. Então, tanto quanto mais eu não tenho isso elaborado lá no ponto de origem, maior vai ser a presença da ausência, que vai ser configurada como saudade, como nostalgia, como perda, não é verdade? Então, assim, qual que é a questão? A gente separar, discernir saudade de consciência de realização. Então, do que eu tenho saudade, de um modo geral? Eu tenho saudade daquilo que eu sinto que eu não poderia deixar de ter. Então, por que eu não pego o que eu tenho e preencho esse ambiente daquilo que não está presente na minha vida física, para mim não ficar vivendo fora da minha realidade? Então, acaba que a saudade passa a ser um sentimento que me coloca fora da possibilidade ostensiva de trabalhar a minha realidade, de desfrutar dos meus momentos, né? Então, assim, eventualmente você pode revisitar as nossas experiências, os nossos ambientes de perda, de dor, de sofrimento, mas nós podemos revisitá-lo com uma outra perspectiva, porque assim, você só tem saudade daquilo que você teve. Então, se você teve, você não perdeu. Porque assim, a gente só perde aquilo que tem. Como aquilo não foi embora, você não perdeu, porque você viveu aquilo, tá? Então, a vida te colocou num outro ambiente em que você hoje tem uma história. E essa história é o que eu chamo de presença da ausência para ser elaborado em lugar da saudade. Não é suprimir a história, não é pôr uma pedra em cima, nada disso. Pelo contrário, o homem é um animal histórico. Sendo ele um animal histórico, ele é composto de tudo aquilo que ele viveu.
Então, um dos elementos mais importantes é você lembrar na sua história que você teve grandes momentos. E hoje você tem outros momentos. E esses outros momentos, eles podem ser, daqui um pouquinho, os elementos da sua história construída no momento que você está vivendo agora. Que ao invés de virar uma perda, vai virar algo que acrescentou aquelas outras experiências que você teve, que você viveu. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do que é história e do que é a saudade. Todo homem é um animal histórico. Então, eu vou produzir na história a minha história. E a minha história vai ter os elementos que eu preciso lidar com eles para agregar ao que eu estou fazendo hoje. Porque eu não estaria no que eu estou hoje se eu não tivesse vivido aquilo que eu chamo de nostalgia, esse sentimento de saudade que ficou perdido no tempo. Então, eu estou sugerindo que a gente resgate isso. Mas não algo como que tivesse te levando para um movimento de constatação de perda, mas sim de constatação de ascensão, em troca daquilo que você é hoje, que é alguém que, por ter vivido tudo aquilo, você é melhor do que aquilo que você já foi, porque você já conseguiu estar numa outra realidade. Então, enquanto eu não desvencilho da dor, eu não consigo transformá-la em história. E não adianta eu querer pôr uma pedra em cima, porque eu vou estar, toda vez que eu olho para a minha história, eu vou estar vendo, em primeiro lugar, o relevo da pedra. Então é muito importante eu olhar para a saudade com um olhar diferente, com um olhar de realização e não de perda. Então, isso eu chamo de presença da ausência. Tudo aquilo que você não libera está mais vivo hoje, mesmo não estando fisicamente com você, e muitas vezes substituindo a sua realidade atual. Então, esse sentimento da presença da ausência, a gente tem que refletir muito no benefício que ele está causando ou no malefício que ele está nos proporcionando em relação às escolhas que eu estou fazendo daquilo que eu quero para mim no mundo. Porque o mundo, na verdade, acaba sendo eu sendo a pessoa que tem o maior relevo, e a minha história só vai ter importância se eu me sentir importante diante dela. Então, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso, porque é um desafio novo, né? Que é a presença da ausência, que tem a ver com a nossa habilidade original. Então, assim, na medida em que você vai tomando consciência disso, você vai manifestando a sua capacidade de ter uma constatação do seu poder de incluir as circunstâncias de vida agregando à sua história e não as perdas que hoje ainda te prende no passado.